Bom dia, queridos, bom dia, a paz do Senhor, amém? Estamos aqui no mais uma manhã, estamos aqui no mais uma semana que se inicia e eu quero deixar aqui nessa manhã mais uma vez uma palavra para você, esse momento de esperança e de vida, amém? Querido, eu creio que os dias estão passando e as notícias estão chegando e nós a cada dia mais devemos nos posicionar diante desse Deus. Eu quero trazer uma palavra para você que ela está queimando no meu coração. Ela está queimando dentro de mim e eu creio que é algo que nós podemos fazer. Eu quero falar para você nessa manhã, eu quero dar uma dica do que nós podemos fazer para mudar a situação do nosso país. O que nós podemos fazer para mudar a situação da nossa terra e da nossa nação. Eu quero convidar a você nessa manhã a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Isso mesmo, Jonas capítulo 3, versículo 5, que diz assim: os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Quero que você pule lá para o versículo 10, que diz assim, Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviara e não o executou. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil está vivendo debaixo de um decreto e de uma maldição. Debaixo de uma pandemia, algo que nunca tinha sido visto antes, pelo menos por mim. Em meus 33 anos de vida eu nunca ouvi falar em pandemia. E aí chegou-se isso até a nossa nação e esse texto ele está queimando dentro de mim desde quarta-feira. Na quarta-feira eu preguei isso, né? Não sei se as pessoas me acompanharam no Facebook. Foi feito aqui nessa sala mesmo. Nós montamos aqui, fazemos um culto ao Senhor. E Deus trouxe essa palavra para nós, mostrando e dando uma direção do que nós podemos fazer, querido, para que Deus possa mudar essa situação. Mostrando o que nós podemos fazer para que Deus mude todo esse quadro do nosso país. E aqui aconteceu com os ninivitas, rapidamente. Deus levantou Jonas para enviar Jonas a eles, para dizer que Deus estava indo contra eles, que o juízo de Deus ia vir sobre aquela nação, ou melhor, sobre aquela cidade. Por quê? Porque a maldade dele, a malícia, tinha chegado ao coração de Deus, chegou ao Senhor e o Senhor não queria mais ver aquilo. E os ninivitas, ao saberem disso, imediatamente eles creram em Deus e proclamaram um jejum. E diante desse jejum que eles fizeram, essa notícia chegou até o rei também, querido, a autoridade daquela região, também proclamou um jejum a ponto de falar que nem os animais poderiam comer coisa alguma, até os animais entrariam em jejum. E eles fizeram isso como uma opção e uma alternativa de mudar a história e o decreto que tinha sobre aquela cidade. E é isso que eu quero convocar a vocês nessa semana. Sabe, o nosso país não pode mais ficar parado. O nosso país ele não pode mais viver debaixo desse medo. O nosso país não pode mais viver debaixo desse decreto maldito. Nós precisamos andar, nós precisamos voltar a caminhar, nós precisamos voltar a viver, querido, sabe? Eu tenho visto até mesmo outros pastores pregando e tá faltando vida, tá faltando alegria, sabe? Isso não pode ser maior do que Deus, isso não pode ser maior que o nosso Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos sobre essa nação. E eu quero convocar a você, pastor, o que nós podemos fazer para mudar esse quadro? Vamos nos apegar a Deus, vamos nos apegar ao Senhor, vamos fazer esse jejum que chame a atenção de Deus no nome santo de Jesus. É isso que vai mudar a nossa história, é isso que vai mudar o quadro da nossa nação, é isso que vai mudar o quadro do Brasil no nome santo de Jesus. Deixa Deus agir, deixa Deus operar, querido. Se coloque, querido, como um verdadeiro brasileiro, se coloque como aquele que vai interceder por essa nação. O que é um jejum? Eu
vou tirar aquilo que me custa, eu vou tirar um período para orar, para clamar, e eu quero convocar não só os crentes, amém? Eu quero convocar os católicos, os budistas, os espíritas, qualquer religião que for, por um povo que se une, querido, porque o povo se uniu e chamou a atenção de Deus. Olha o que aconteceu, querido. No versículo 10 diz que Deus viu o que eles fizeram, viu a maneira que eles se portaram, viu como eles se converteram, viu como eles pararam de reclamar, quando eles pararam de fazer a coisa errada e clamaram ao Senhor. E eu quero convidar vocês da minha igreja, Ministério Esperança e Vida e outras igrejas, para que nós possamos nos unir no jejum durante essa semana, para que Deus possa fazer a diferença e mudar esse quadro. Eu não vou falar como você vai fazer, o que você vai fazer. Eu quero te encorajar a fazer, porque eu sei que no final Deus vai olhar e vai mudar o quadro, a situação do nosso país, no nome de Jesus, amém? Se programe aí, se organize aí, porque a sua oração e o seu jejum faz a diferença. Você pode orar, você pode clamar, e Deus, Ele ouve. Sabe por que Ele ouve? Porque Ele é um Deus vivo, e um Deus vivo Ele ouve, Ele enxerga e Ele responde. No nome de Jesus, amém? Se você for fazer um período, fala, olha, eu vou deixar de tomar café, vou deixar de almoçar, vou deixar de comer doce, faça um jejum, sabe? Posso te dar uma dica? Faça um jejum de rede social, faça um jejum de Facebook, de Instagram. A gente está numa quarentena onde muito tempo em jogo, em Facebook, em rede social. Faça um período, fala, Deus, esse período eu não vou assistir, eu não vou ver, eu vou orar. Pare, sabe, pelo menos uma vez ao dia e ore pela nossa nação, porque isso move o coração de Deus. Nós precisamos voltar, querido, a dobrar os nossos joelhos, sabe? A gente precisa nos arrepender. A nossa nação é uma nação pecaminosa, sim, nós somos pecaminosos, nós nascemos no pecado, mas a palavra do Senhor diz em Salmo 51:17, um coração humilde, quebrantado, não resistirá ao Deus. Se nós nos unimos, se nós nos arrependemos, se nós pedimos perdão a Ele, Ele virá com um novo decreto sobre a nossa nação. Que isso chegue aos nossos governantes, que isso chegue ao nosso presidente, e todos nós possamos nos unir nesse jejum para chamar a atenção de Deus. Amém? Se programe, se organize, ore a Deus, porque a nossa oração, o nosso clamor e o nosso jejum vai subir diante de Deus e Ele fará a diferença. E eu creio que nessa semana, grandes coisas o Senhor fará na nossa vida, grandes coisas o Senhor fará na nossa nação, no nome de Jesus. Amém? Nós temos os ninivitas como exemplo. A palavra do Senhor, ela está aqui para nos deixar exemplos vivos daquilo que pode ser feito e daquilo que Ele pode fazer. Amém? Tome essa palavra, tome esse segredo no seu coração, se organize, ore, busque o Senhor no nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti mais uma vez a nossa nação. E hoje, Senhor, segunda-feira, que as coisas na nossa nação possam mudar. Senhor, nós vamos nos organizar, que nós possamos nos unir nesse jejum e nessa oração. Nós vamos crer em Deus, nós vamos jejuar, nós vamos nos converter, ó Pai. E o Senhor há de mudar toda a situação do nosso país e da nossa nação, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te clamo, Senhor, olha para nós, olha por um povo brasileiro, olha por uma nação que se prostra diante de Ti, diante dessa pandemia, te clamando pela cura, te clamando pela restauração, te clamando pela mudança, em nome de Jesus, ó Pai, e que nessa semana nós possamos ouvir grandes coisas, novidades de Deus, mudança de quadro, porque o Senhor está agindo e operando nas nossas vidas e na nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe, tenha uma boa semana, uma semana de novidade de vida, no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.